Meu último emprego, antes de eu abrir a empresa mesmo com a Lady, foi no Tenda, né? Tenda Atacado. E eu tomava conta da manutenção da loja, né? E aí foi o maior tempo de contato com manutenção que me trouxe muito aprendizado, né? E eu comecei a trabalhar com isso até que um dia, né, dispensaram, né? Era mais barato, o custo era melhor terceirizar a manutenção do que ter funcionários registrados na loja, né? Então, eu me vi em um ambiente desempregado, né? E aí eu precisava dar um jeito, né? Precisava dar um jeito, a gente não tinha casado, nada ainda. Uhum. E aí tinha um irmão na igreja, o irmão Mauri, né? E aí ele era pedreiro. Era irmão? Era irmão. Ponta firme. É um cara que, fora da curva, sensacional na fé, me ajudou muito. Sabe? Um homem de Deus, mano. E aí ele falou, João, eu trabalho com obra, né? Construção, eu tô precisando de um ajudante. E eu magrinho, né? Tipo, se eu tô gordo agora, na época, imagina aí. Aí ele me chamou, vamos, né? Aí, cara, bater concreto na mão, aquele negócio destruidor, sabe? Só quem é ajudante pedreiro sabe como sofre. É pesado. E aí, irmão, me arregaçava, sem dó, né? Eu lembro que uma vez que... Engraçado, né? Tava garoando, né? Falei, irmão, vai fazer o concreto na chuva? Vai molhar o concreto. Ele falou, só não joga água com a mangueira, deixa a chuva molhar. E continuou batendo concreto na chuva, né? O cara sofre mesmo. Ajudante pedreiro. E aí eu tive essa convivência com isso, né? E aos poucos eu fui começando a gostar. Porque a parte de bater concreto era ruim, mas depois que eu via pronto, eu falei, uau, Opa. alguma coisa. Olha que... E aí, já sabe, né? Você tá na igreja, aí você começa a ouvir palavras, aí você começa a ligar, que um dia Deus começa a construir, aí Deus começa a tirar o entulho, aí você começa a ligar a tua vida, eu falo, mano, Deus me chamou pra isso. Porque hoje eu trabalho com construção civil. Cara, eu me encontrei nisso. Sério? Sério, cara. Isso foi um estralo de Deus. Sabe, hoje eu trabalho com... Não gostava, né? Eu sempre adorei indústria. Sempre. Mas um dia eu precisei ir para esse lado. E viver em Deus é isso, né? Você nunca faz o que você quer, faz o que Ele quer. É. Então, aí beleza, eu fui para isso daí. E aí, cara, eu entendi que... Não, Deus é construtor, mano. Deus é construtor. Deus limpa, tira o entulho da sua vida. Deus começa a fazer os alicerces de novo. Deus concreta tudo, coloca piso novo, pinta você inteiro. Verdade. Pronto. Agora você tá pronto. Eu falei, não, Deus é construtor. É isso que eu quero ser. Então eu tô no espelho do Pai. Né? E aí eu comecei a trabalhar nisso, né? De uma certa forma eu trabalhava ainda informal, né? Tinha alguns clientes, mas não era MEI ainda. Então, não a era uma experiência você foi empresa. pegando tudo quando trabalhou com o Mauri. Sim, grande parte. Antes você não tinha. Grande parte também foi YouTube, graças a Deus. Sério? Glória a Deus pelo YouTube e os clientes me perdoem. Mas tá bem feito, não caiu. mas é aquilo que a gente tava falando, relacionamento. Sim. Você acaba conhecendo pessoas que sabem fazer, pessoas que te ajudam, pessoas que têm bagagem, né? E, João, faz assim, assado, assim. Pessoas que, cara, me abençoaram muito. Tanto em conhecimento, quanto em todas as formas, ferramentas. Às vezes são ferramentas que são muito caras na construção. E às vezes a pessoa que já trabalha há muito tempo fala, não empresta, o cara vai lá te empresta. Legal. E aí eu comecei a namorar com a Lady. Já trabalhava com construção, né? De uma forma informal, tal. Mas eu comecei a pegar gosto e aí a gente sentou junto, né? Fala um pouco agora. Não, na verdade, quando eu comecei a namorar com você, você tava no Tenda, né? Tava no Tenda. Tava no Tenda. E eu sempre gostei de construção, né? Eu trabalhava como manicure. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. E sempre trabalhei em salão, mas eu sempre amei construção. Meu sonho era fazer arquitetura. Então, você também gostava dessa? Sim. Você não gostava, você gostou depois. Eu gostei né? depois. Você E eu já sempre gostava. falava pra ele, né? Nossa, eu sonhava em ser arquiteta, amava a obra. E eu sempre mostrava pra ele vídeo de obra, essas coisas relacionadas à obra. E aí ele começou a gostar também, né? E aí quando ele começou a trabalhar com a Mauri, que ele pegou gosto pelo negócio, eu já fiquei super feliz. Falei, não, é isso. E deu muito certo, né? Porque ele se apaixonou por isso, algo que eu já gostava muito. E foi isso. A gente montou a empresa, né? Você tem que segurar ele um pouco? Ou não? Tem. Tenho. Eu lembro que no começo, assim, por exemplo, ele tinha que fazer um reboco.
Aí ele falava, ai, amor, tem um reboco pra fazer amanhã. Eu falava, mas você sabe fazer um reboco? E ele tava lá no YouTube. Ah, tô aprendendo agora. E eu falei, mas você tá aprendendo agora, você vai fazer amanhã. Então, eu falava, João, é construção, é algo sério, né? Não é simples assim. Então, eu lembro que no começo eu segurava muito. João, não vai, não faz. Você tem certeza que você sabe fazer? Não, amor, mas eu vou levantar um prédio. Não, tenho certeza, eu tô vendo aqui no YouTube. Então, eu segurava muito nesse quesito. Até hoje eu falo, João, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que a gente toma cuidado. Porque a gente pega alguns orçamentos que, tipo... Não, um prédio. Aí eu já fico receoso, né? É algo que eu tenho que dar uma quebrada ainda. Tem que passar pela lei ainda, tá? A diretoria. O João é muito corajoso, ele é ousado. Então, ousado. não, eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou e eu consigo fazer. E hoje eu sou mais assim, calma, coloca o pé no chão. Tem que ter um equilíbrio, né? Então eu seguro ele nesse quesito, sim. E quando vocês caminharam forte mesmo pra nessa questão da construção, foi quando surgiu o mercado? Foi a nossa primeira... Ali foi um divisor de águas para vocês ali? Nossa, com certeza. Totalmente. Então foi algo preparado por Deus mesmo. Foi, nossa, extremamente. Primeiro porque a gente estava nessa fase de casamento, né? Então a gente orava muito por isso, porque a gente precisava ver um milagre no nosso casamento, né? A gente queria casar, mas não tinha como, né? Logo que ele começou a trabalhar com construção, ele começou a ganhar mais, né? Começou a ganhar melhor, mas ainda assim não era aquele salário. Mas as coisas já estavam bem melhores, né? E a gente estava nessa fase de querer casar, de querer construir a nossa casa, né? De ter as nossas coisas. Mas não dava. Eu ganhava muito pouco fazendo unha. E eu falo assim, a gente não entende os planos de Deus, né? Como que Deus trabalha. Mas eu lembro que nessa fase, sim, eu queria parar de fazer unha e eu mandava muito currículo. E nenhum lugar me chamava, nem para sequer fazer uma entrevista. E eu tenho um currículo bom até, né? Tenho técnico, tenho faculdade, tenho curso, tenho tanta coisa. E nenhum lugar nem me chamava sequer para fazer uma entrevista. E aí, naquela época, eu orava e falava, Senhor, por quê, né? Parece que as coisas não vão, as portas estão fechadas. E eu lembro que um dia no culto eu estava orando por isso, eu fui até lá na frente receber uma oração. E eu lembro que o pastor que estava lá naquele dia, ele falou exatamente aquilo que eu estava orando, que estava no meu coração. E ele falava que era para mim descansar. Que Deus já sabia de tudo aquilo, que Ele aprovava todos os meus planos, mas que era para mim descansar, que Ele já estava cuidando de tudo, né? E até quando aconteceu, eu entendi o porquê, né? E então o mercado foi, né, nossa primeira obra assim grande. A gente estava orando pelo casamento e eu acredito assim que desatou quando nós demos um passo de fé, né? Tanto a nossa empresa quanto o nosso casamento, as coisas uniram. Aconteceram tudo no mesmo tempo, tudo bem junto. Foi junto? Foi tudo muito junto. E teve que ser um passo de fé nos dois. Então, tanto do casamento... Cara, acho que a vida... Acho que foi tudo intenso, né, cara? Foi muito intenso. Sim, foi um ano de muita turbulência em Deus. Sabe quando, tipo, do nada de Deus? Do nada de Deus aconteceu. É igual o pastor falou. Né? Exatamente. Tipo, você gera em oração. E anos, né, orando pela de casa, aconteceu. orando por algo maior, um emprego bom. E é tipo assim, a gente não pedia uma empresa, a gente pedia a vontade de Deus. Né? E a gente orava. E aí, do nada, tudo aconteceu. Mas foi tão incrível que, tipo assim, quando eu falo assim, da noite pro dia, foi realmente da noite pro dia. 11 horas da noite era uma coisa, no outro dia tudo já tinha acontecido. Né? Então, assim, durante a noite, o choro dura uma noite, a alegria vem de manhã. Essa é real. Era figurado. Figurado de vocês foi literal. Essa foi, sim, aconteceu. Porque, tipo assim, e a oração da noite, eu lembro disso até hoje. A gente não era casado ainda, mas a oração que a gente fez, a gente falou assim, Senhor, a gente precisa de uma porta, a gente quer te honrar. Cara, e não tem nada, né, que a gente orou pro Senhor que Ele não fez. Nada. Se eu te falar assim, olha, o Senhor deixou de fazer isso, cara, mentira. Não teve. Assim, até os detalhes que eu pedi, não chegou no meu coração, meus olhos não viram, meus ouvidos não viram, e Ele fez muito além do que foi pedido. Muito além do que eu esperava. Sabe? Então, esse fato de, tipo, eu e ela orarmos e entregar pro Senhor, Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, eu dependo completamente de você. Cara, a partir desse dia... E é um negócio incrível, porque ninguém espera da noite pro dia. Não. Né? Você espera, assim, você ora, e você vai caminhando, mas pela situação que a gente vivia, a gente era uma empresa MEI. Não era nenhum ME, nenhum EPP, nada. Um cliente chegar, não pesquisou sobre a gente, não pegou uma referência, sabe? Da noite pro dia, o cara fala assim, não, eu assino.
Assino, bora. Cara, tem que ser Deus. Só pode ser Deus. Não tem como, cara. Você olhar para uma situação dessa e falar, não, Deus não agiu, Deus não operou. Porque é impossível de acontecer isso nos olhos naturais. É impossível. É impossível. Ainda mais num... E Deus foi tão, assim, tão maravilhoso, cara, tão bom. Eu tenho que me segurar. Deus foi tão bom, cara, que você pega um tempo que você tá numa dificuldade tão grande, cara, e quem trabalha com construção sabe, entrou a pandemia. Foi bem na época... Eu assinei o contrato quanto tempo antes de bloquear tudo, lockdown? Foi alguns dias antes, né? Foi alguns dias antes do lockdown. Bloqueou tudo, cara. Todas as construções pararam e tudo se parou, a obra, as prefeituras, ninguém mais aprovava nada. E nós tínhamos grande parte de recursos com a gente já. A gente pôde sobreviver tranquilo, sabe? Como, tipo, Deus realmente fez com que acontecesse. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mesmo nesse tempo de dificuldade, né? Cara, sobrenatural. Que era ele mesmo. Exatamente. Era ele que estava fazendo. Quando, tipo, foi dias mesmo, tipo, acho que 10, 15 dias. Assinou, fizemos os trâmites lá, tudo, cara, bloqueou tudo, travou. A gente foi começar a obra 8 meses depois. Nossa. Então, e você olha que, tipo, Deus sustentou em todo o tempo, cara. Todo o tempo. E quando fala que Deus sustenta, por isso que eu falo sobre a jornada e a experiência com Jesus. Sim. Quando você tem experiência, você não tem limites, cara. Uhum. Por que eu sou doido, mano? Por que a lei me segura? Porque, cara, Deus, ele... Deus, nós precisamos fazer tal projeto. Eu imagino Deus falando, bora, vamos. Sabe, é pra edificação do meu reino, bora. Sim. Sabe, o projeto é genuíno, então bora. Então bora. Tô com você. Toca o barco aí. Então, é isso que sempre me impulsiona, porque dos milagres que eu vivi, de tudo que era impossível, eu percebo que não tem nada impossível.